sempre que possível, toda vez que vocês quiserem perguntar alguma coisa. Tem um certo delay aqui por conta da internet, mas a gente vai se entender com certeza. Então vamos lá, 20 horas, 5 minutos, conforme combinado, vamos bater nosso papo aqui hoje à noite para falar com vocês sobre os 5 passos para que você possa captar 3 vezes mais clientes ou você atingir um faturamento aí entre 5 e 10 até 15 mil reais. É possível você conseguir esse tipo de faturamento com tudo isso que eu vou apresentar para vocês aqui hoje à noite, tá? Então anotem, pegue papel, pegue caneta, faz as suas anotações aí, tá? Se alguém quiser depois colocar no grupo o resumo, fique à vontade lá, só escrever uns tópicozinhos. Jesus, preciso de um milagre para captar clientes. É hoje, chegou o milagre. Eu acredito muito, Débora, na força do coletivo, sabe? Da comunidade, onde a gente vai compartilhando o que a gente sabe. Eu compartilho um pouco, Lucas que está aqui compartilha, e a Jamile, e a Lohane, e a gente vai crescendo todo mundo juntos. Eu sempre tenho uma teoria que é o seguinte: eu só consigo enxergar, só enxerga a escassez quem só se enxerga a concorrência quem vive num mundo de escassez. Então, só para você ter ideia, o mercado da arquitetura é um mercado imenso no Brasil, pouquíssimo ainda explorado. Tem um estudo do CalBR que diz que mais de 97, quase 97% da população brasileira ainda não teve acesso à arquitetura. Então, quando eu vejo um dado como esse, eu vejo como isso mostra um mercado extremamente gigantesco para a gente explorar, desde que a gente tenha profissionalismo, atue de forma profissional. É sobre isso que a gente vai falar agora a noite toda. Então vamos lá, quais são esses 5 passos para você captar mais clientes, aumentar o seu reconhecimento, se destacar no mercado, mas principalmente faturar, principalmente de forma recorrente, né? A gente vai falar um pouquinho isso que incomoda. Quais são esses 5 passos, gente? Vou fazer um resumo aqui para vocês, tá? Primeiro, é ter uma mentalidade inabalável, como que você vai vencer essa procrastinação, como que você sai da sua zona de conforto, como que você vence algumas crenças que estão impedindo você de avançar, impedindo você de ter a vida que você sempre quis, tá? Que você sempre sonhou na faculdade. Segunda coisa é você definir um mercado muito bem definido, é o tal do mercado-alvo, para que a gente possa ser uma referência desse mercado. A gente vai falar muito nisso. E o 3, que é ter um posicionamento de valor para que você pare definitivamente de competir por preço. Entenda, toda vez que você compete por preço, a gente vai falar muito sobre isso, você está, na verdade, se desvalorizando e dificultando ainda mais a sua vida no mercado, tá? Quarto, a gente vai falar de algumas estratégias de marketing, como é que você pode se promover de forma eficiente, tanto no mundo online quanto no mundo offline. Vamos falar das técnicas de vendas para que você possa construir, por exemplo, uma proposta bacana. O Lucas que está aqui já conhece essa proposta, tá? E no final eu guardei um 6º passo aqui, que é um bônus especial para vocês que ficarem aqui no final, beleza? Então esse é basicamente o resumo que a gente vai falar. Qual que é o meu compromisso com você hoje à noite aqui, tá? É te mostrar o caminho, tá? Débora colocou aqui, eu preciso desse caminho, eu preciso desse milagre para captar 3 vezes mais clientes, ser mais reconhecido, ter previsibilidade financeira, faturar entre 5 e 10 mil reais fácil com esse conteúdo que a gente vai trazer aqui. Tá? Então, esse é o meu compromisso. Qual é o seu compromisso? O seu compromisso é participar da aula até o final e poder trocar essa experiência com a gente aqui e implantar. Tá? Então é o seguinte, para tudo que você está fazendo aí, fecha Instagram, sai de live, desliga o WhatsApp, sabe? Só não desliga o celular se você estiver assistindo pelo celular aqui, tá? Pega seu caderno, pega sua caneta, fica atento aí e vai fazendo as anotações, tá? E a partir de agora, você não pode perder nada, você tem que se conectar aqui. Se você quer ir para esse novo patamar, para essa nova vida, se conecta aqui, porque aqui vai ser pau viola, tá? Então, se concentra aqui, vamos junto nessa jornada aqui. Para quem é esse treinamento, tá? Para quem foi que eu separei essa noite de hoje?
Principalmente se você perdeu algumas noites debruçados nas maquetes, no computador, projetando, tá? Se você sofre com a variação no faturamento, se um mês você tem muito projeto, outro mês você tem pouco, no outro tem 3, 4, no outro não tem nenhum. Então a gente precisa acabar com essa flutuação com essa variação no seu faturamento. Se você precisa dar muito desconto para fechar o negócio, mais desconto do que o Magazine Luiza. Sabe quando você vai no Magazine Luiza e ele começa a dar desconto? Se você tem que dar mais desconto que o Magazine Luiza, tá errado. Tem técnica pra gente não fazer isso, tá? Se você também posta com frequência aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? Mas não tem conseguido atrair tantos clientes, a gente vai trazer os principais erros que você está cometendo e como é que você vai corrigir isso, tá? Então, se você é essa pessoa, parabéns, seja bem-vindo, você está no lugar certo. Hoje, essa é a noite que a gente vai fazer isso. Agora, se você acredita que chegou no ápice da sua carreira e não precisa de mais clientes, não precisa de mais nada, segura aí. Acredita que não pode ou não quer mudar de comportamento para construir a sua própria história. Por que eu sempre coloco isso aqui, gente? Porque, acreditem, mas tem gente que contrata os meus serviços, mas não está disposto a mudar. Não quer mudar, sabe? Não quer se arriscar, não quer se aventurar, não quer sair da sua zona de conforto. Se você tem esse mindset fixo e culpa todos ao seu alcance e não assume a autorresponsabilidade, eu tenho um recado para você. Você também está no lugar certo, porque aqui é hora de mudar esses conceitos. É hora de ir para outro patamar. É hora de consumir o conteúdo e colocar em prática e fazer diferente para a gente conseguir ter os resultados diferentes que a gente quer, tá? Mas antes de seguir, deixa eu me apresentar. Muitas pessoas aqui não me conhecem ainda. Meu nome é Litelton, acredite, gente, acredite, é meu nome de verdade, tá? Minha mãe disse que gosta de mim, mas ela me deu essa missão de carregar esse nome exclusivo, lindo. E eu já atuo no desenvolvimento de negócios há mais de 10 anos, tá? Eu tenho empresa de consultoria e treinamento há mais de 10 anos e hoje eu dedico a minha vida a alavancar carreiras e escritórios exclusivamente na área de arquitetura. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre a minha história, tá? Então esse sou eu. Como será a sua vida após esse treinamento aqui? Eu tenho certeza que essa aula é diferente porque ela vai te ajudar a crescer e alcançar a quantidade de clientes que você precisa. Eu falo triplicar, mas assim, ó, você é capaz de conseguir a quantidade de clientes que você quiser com esse conteúdo, com esse passo a passo que eu vou entregar aqui para você. Se você quer 2, tudo bem, tem gente que se sente confortável executando 2, 3 projetos ao mês. Tem gente que se sente confortável, eu tenho clientes que executam 6, 7 projetos ao mês. Claro que depende da envergadura do projeto, tá? Mas no geral você vai conseguir estar aqui entre 5, 10, perto dos 15 mil aqui de faturamento, tá? Por enquanto, alguma dúvida? Rapidinho, tem dúvida? Coloca aqui no chat que a gente já vai interagindo, a gente já vai trocando informação, tá? Você que está em busca de uma direção correta para se posicionar no mercado e captar seus clientes, tá? Tenho certeza que esse treinamento vai lhe permitir isso. E ao final dele você está apto a dar uma virada. Agora essa virada na sua carreira vai depender muito de você. Eu vou entregar o caminho, eu vou entregar o roteiro, o passo a passo, mas eu dependo de você colocar em prática, confiar e colocar em prática. Também me sinto meio perdida. Parece que estou parada no tempo, mesmo postando todos os dias praticamente. Taca o pau. É isso aí, vamos tacar o pau e Lohane, a gente vai encontrar essa forma de postar. Eu já vi que você grava vídeo, hoje eu estava dando uma olhada nos seus stories. Parabéns, viu? Tá legal. Agora vamos acertar e ajustar isso aqui. Por que esse produto é uma ótima oportunidade? Porque ele pode mudar o nível da sua carreira. Agora depende, como eu já falei, se você se compromete a implantar tudo que a gente vai falar aqui. Eu vou mostrar um caso, eu mostrei o vídeo anterior, coloquei lá no grupo de pessoas que acreditaram no passo a passo, que colocaram ele em prática e a gente vai ver aqui o resultado que essas pessoas estão tendo, tá? Então, vamos lá, é um pouco disso. Agora eu vou contar o seguinte, 4 razões porque essa é uma oportunidade. Primeira coisa que você, arquiteto, tem que entender definitivamente. Você é um negócio, tá? Um escritório de arquitetura, mesmo você trabalhando home office, você tem um negócio.
E você precisa gerir essa sua empresa. Quando eu falo gerir você como uma empresa, eu quero que você entenda o seguinte: se você fosse um McDonald's, tá? Se você fosse um McDonald's, o McDonald's tem um monte de processos. O McDonald's tem que fazer gestão de equipe, o McDonald's tem que fazer controle financeiro, o McDonald's tem que fazer produção, o McDonald's tem que fazer propaganda, tem que fazer comunicação, tem que entregar o produto. Então você também precisa entender que você é um negócio e você precisa se gerir como esse negócio, tá? Você entenderá como se posicionar de forma diferenciada no mercado e parar de competir por preço. Eu já falei muito sobre isso. Eu vou apresentar como você pode utilizar as redes sociais de forma correta, eficiente, para atrair o cliente certo, o cliente que pague. E vou te mostrar também como que você pode criar uma proposta comercial que converte muito mais e o melhor ainda, te ajuda a aumentar o preço, ou seja, fazer com que você cobre um preço mais justo por esse serviço, beleza? Essas são as 4 razões que você tem que ficar aqui até... A gente vai levar aqui uma hora e um pouquinho, tá? E qual que é a história por trás desse negócio ArcHero, né? Ninguém nunca me perguntou, Litelto, o que é que significa ArcHero? Bom, deixa eu contar um pouquinho dessa história aqui, ó. Bom, até 2010 eu trabalhava para uma grande empresa aqui na Bahia, tá? Eu posso falar, a Federação das Indústrias da Bahia, até o dia que meu filho nasceu. Com 6 meses, eu tinha um determinado salário. E eu olhei para o meu salário e disse assim, olha, com esse salário não vai dar para eu criar essa criança. Sinceramente, não vai dar para eu criar essa criança porque é muito baixo esse salário, tá? E aí eu resolvi pedir demissão. Pedro Henrique é um ser de luz que é meu filho e ele abriu meus caminhos no dia que ele nasceu, porque eu criei coragem, pedi demissão e montei uma empresa de consultoria e treinamento, só que treinamentos presenciais. E aí o que aconteceu? Montei essa empresa, comecei a prestar serviço no mercado, lotei minha agenda para 2 grandes instituições. A mesma instituição que eu trabalhava como carteira assinada, me contratou como consultor e depois eu fui trabalhar para o Sebrae. E aí eu lotava minha agenda, viajava 20 dias no mês, para cima e para baixo, passei a ganhar muito dinheiro, mas eu percebi que eu estava cometendo um grande erro. Qual era esse erro? Os clientes não eram meus, os clientes eram do Sebrae, os clientes eram da Federação das Indústrias, eles simplesmente mandavam. Olha que coisa maravilhosa, vê se vocês não gostariam de ter isso, tá? Até a página 2. Eu tô lá sentado aqui no meu computador, toco um e-mail dizendo, olha, vá atender tal cliente. Eu ia, atendia e ganhava meu dinheiro. Agora vá fazer uma palestra lá em Belo Horizonte. Eu ia lá, fazia a palestra e voltava. Agora vá atender uma palestra lá no Tocantins. Eu ia lá no Tocantins, fazia um treinamento de uma semana inteira e ganhava meu dinheiro. Só que, como eu disse, eu viajava 20 dias no mês, eu não estava vendo meu filho crescer. E aí eu resolvi romper esse contrato. Só para você ter ideia, romper esse contrato, era um contrato, os dois juntos, da ordem de, sei lá, seus 20 mil reais mensal. E eu disse, chega, eu não quero mais essa vida. Eu quero ter meus próprios clientes. E aí que eu percebi que eu não sabia tanto prospectar clientes. Eu não sabia exatamente captar clientes, tá? Já que os clientes chegavam de mão beijada para mim. E aí, o que aconteceu? Só tinha 2 caminhos. Ou eu voltava para o emprego fixo, que eu não queria de jeito nenhum mais, ou eu, então, aprendia na marra a captar meus clientes. Foi aí que eu fui estudar muito. E estudei tudo que você imaginar. Treinamento de vendas, treinamento de marketing, marketing digital, PNL, estudei persuasão, estudei coaching, estudei várias ferramentas. Então, nesse período, eu ainda estava no Sebrae, né? Estava no Sebrae, tinha interrompido um contrato, comecei a prestar. Aí eu fui convidado pelo CAL para poder dar uma palestra para os arquitetos, né? Até então eu não tinha muito contato com arquitetos, não. Fui lá, fiz uma palestra, o pessoal gostou. Depois eu fui lá, fiz outra palestra, fiz outro treinamento, aí comecei a fazer treinamento, fiz um treinamento, fiz 2, e ainda fazendo alguma coisinha lá no Sebrae, e o CAL me chamando, e eu comecei a arrumar meus primeiros clientes
palestras na Bahia inteira. Daqui a pouco eu fui aí comecei a sair daqui de Salvador, fui para outras cidades, fui para Petrolina, palestra, treinamento, as mentorias começaram a acontecer. Tudo que você está vendo aqui são turmas que eu fiz para arquitetos, tá? E aí eu comecei a prestar serviços de mentoria, tá? De consultoria presencial, inicialmente presencialmente. Aqui tem alguns dos meus amados clientes, tá? E fui fazendo treinamento, mentoria, até que eu cheguei e disse, pronto, é isso que eu quero fazer, é com arquiteto que eu quero trabalhar pro resto da minha vida, e tô eu aqui me divertindo muito com vocês, porque o trabalho tem que ser divertido, né, gente? E aí eu fui fazendo, hoje eu me dedico exclusivamente a alguns pontos. Primeiro, eu quero que o arquiteto tenha orgulho da profissão que escolheu. Tá? Não é uma profissão fácil, como nenhuma outra, né? Mas a gente estuda muito, trabalha muito, e eu quero que você tenha orgulho. Eu mandei um vídeo mais cedo para vocês inclusive dessa menina aqui, ó. Pra mim é uma história muito bacana, a história dela aqui, ó. Essa aqui em cima, a Gabriela, do lado direito aqui, ó, tá? Gabriela, essa menina, ela fez um treinamento comigo, ela queria desistir da carreira, estava desanimada, já zero de cliente, até que ela entrou a gente se conheceu, ela entrou para a mentoria e hoje está lá no vídeo, ela diz, então eu tenho orgulho de ser arquiteta porque hoje eu vejo os frutos da minha profissão, sabe? Eu que sou tão apaixonada por essa profissão, eu estava praticamente desistindo. Outra missão que eu sempre falo que eu gosto de ter é profissionalizar o setor, porque é isso que está causando um grande problema no setor da arquitetura. Tá? É isso que está causando o que vocês chamam de prostituição, de desvalorização da profissão. Por quê? Porque muita gente trabalhando de forma amadora nesse processo. E aí termina dificultando quem trabalha certinho. Captar mais clientes, ter uma receita recorrente e acabar com essa flutuação, tá? E se tornar uma referência no mercado. Hoje são os 5 itens que eu me dou, que eu me dedico basicamente no mundo da arquitetura, é exatamente isso aqui, tá? Eu penso dessa forma. Agora vamos lá, valendo aqui um Big, não sei se em São Paulo, em Minas aí, né, onde mais, Ilhéus tem Big, tá? Big é uma balinha, valendo um Big de morango. Quem sabe aqui qual é o principal erro que você está cometendo enquanto arquiteto? Coloquem aqui se você sabe qual é o principal erro. Vamos lá? Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Alguém se arrisca? Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Quem se arrisca a dizer qual é o principal erro que está cometendo? Bom, gente, então eu vou adiantar aqui qual é o principal erro que você está cometendo. Olha só, o principal erro que você comete é dedicar 100% do seu tempo apenas como arquiteta, como arquiteto, tá? Falta de foco, ainda não consegui gravar os vídeos. Ah, Lucas, vamos destravar você, Lucas. Vamos destravar você. Eu vejo seus posts lindos lá e você tá com vergonha de gravar vídeo. Ai. Então, gente, qual é o principal erro? Lembra que eu falei que você precisa se enxergar uma empresa? Isso é que acontece. Se eu, Litelton, dedicar 100% do meu tempo a atender vocês, eu não vou... Entenda, ó, essa dica aqui é uma dica de ouro. Guarda ela aqui, tá? Comecei depois da imersão e depois parei. Vamos ter que voltar. Guarda essa dica, só essa aqui que eu vou falar pra você, ó. É o seguinte, gente. Quem trabalha... Na hora que você estiver projetando, na hora que você estiver na frente do computador, na hora que você estiver na obra, você está trabalhando para os clientes do passado. Vou repetir. Na hora que você está projetando, eu estou trabalhando para os clientes do passado, que talvez já tenham me pago, que talvez eu até já tenha gasto dinheiro, talvez, não sei, é possível, tá? Agora, eu preciso dedicar tempo para olhar para os clientes do futuro. Guardem isso. Vocês vão precisar separar um tempo da vida de vocês para pensar os clientes do futuro. Se você passar 100% do tempo projetando, você está olhando para trás. Tá? Guarda isso aí.
somente essa dica aqui já vai fazer você se enxergar diferente, se enxergar o arquiteto empreendedor, como Daiane Orphos falou aqui agora, tá? Então, você vai ter que separar um tempo do seu dia, um tempo da sua semana, um turno. Estou pedindo um turno, gente. O que é um turno? Um turno da sua semana para você pensar para frente, olhando para frente. E eu vou falar também como é que a gente faz isso nas postagens, certo? Então, esquece que você é um empresário. Você esquece que é um empresário. Você esquece de fazer o que eu chamo de porta para fora. Vocês são exímios executores porta para dentro. Porta para dentro, Thalitelton, é projetar. Agora vocês precisam pensar a porta para fora. Porque é o porta para fora que vai fazer com que você saia do famigerado, que a gente chama, né? É o melhor de todos, tá? Mas sendo dependente dele é muito ruim, que é o que a gente chama de marketing de esperança, né? A gente posta na esperança de alguém ver, a gente fica na esperança de alguém indicar, a gente fica sempre na esperança, na esperança. Não, eu preciso ter uma ação proativa para buscar os meus clientes. Agora, não adianta também ir de qualquer jeito, você vai ter que se programar, você vai ter que planejar para que tudo isso aconteça, tá? E aí eu quero compartilhar com vocês, eu peço a paciência de vocês, um videozinho de uma mentoranda minha para provar que ela pegou esses 5 passos que eu já vou mostrar para vocês e implementou passo a passo. E eu quero que vocês vejam o que ela fala sobre implementar isso aqui passo a passo, tá? Vamos lá, vai carregar aqui e vocês vão ver aí. Tá dando para ouvir? Alô? Então, deu para ouvir direitinho?
Então vamos lá. Então essa daí, gente, é a Lohane. Tem uma Lohane aqui assistindo a aula com a gente, tá? Mas ela também chama Lohane. E ela aplicou, isso que eu acho muito bacana, ela colocou em prática, tá? Tudo que a gente apresentou aqui, tudo que vocês vão ver. E aí, quais são os 3 caminhos que você tem? Você tem um caminho de ser funcionário público, tá? Você vai ter o seu dia do funcionário público, tá? Mas em compensação, não sei se tem vaga, porque aqui em Salvador, em 2019, abriu uma vaga apenas o ano inteiro, tá? Você pode ser funcionário em outro escritório, não tem nada contra, mas você também vai ter uma capacidade limitada de crescimento. Essa semana eu atendi, uma pessoa me procurou dizendo que recebe R$ 500 em um escritório de arquitetura, uma cidade aqui do interior. Gente, R$ 500, R$ 500. Eu sei que você tem capacidade de ser muito mais. Ou você pode ser o dono da sua própria carreira. Mas aí o chamamento é diferente, tá? Ser dono da sua carreira é você assumir a gestão, é você assumir o controle, é você assumir a responsabilidade, parar de reclamar do mundo, parar de reclamar da concorrência e fazer a sua parte. Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui não está fazendo, ou porque não sabe, tudo bem, bacana, então vamos buscar aprender, ou porque está se escondendo para não assumir essa responsabilidade, tá? Então você está sendo chamado para esse desafio de ser dono da sua própria carreira e você contar a sua história para os seus filhos, para os seus pais, com orgulho de ser o profissional que você é. É assim que eu me sinto hoje. Eu tenho orgulho de dizer ao meu filho qual é a profissão que eu tenho, tá? E eu quero que vocês também sintam isso. Sintam isso. Bacana? Tá bom? Então vamos lá, vamos a esses 5 passos para a gente captar clientes. Então, o primeiro passo é desenvolver dessa mentalidade inabalável, esse mindset. Eu tô reclamando e me escondendo, admito. Acabou, Débora, acabou. Lamento. Se você fizer isso de novo, se você continuar com esse comportamento, eu mudo meu nome. Pronto. Se bem que mudar meu nome não é um jogo tão ruim, né? Não é um jogo tão ruim. Mas eu mudo meu nome. Tá? Então vamos lá. É desenvolver esse mindset inabalável. Por que eu falo muito sobre esse mindset inabalável? Porque eu acredito e gosto dessa frase aqui, ó. Vamos recomeçar a história. Troque o era uma vez pelo é desta vez. É desta vez que você precisa colocar em prática esses ensinamentos e mudar a realidade da sua vida. Tem que ser dessa vez. Eu sempre digo assim, ó, eu não, né? Muita gente diz isso. Eu não estou fazendo isso aqui para dar certo. Eu estou fazendo isso aqui até dar certo. Então vocês precisam entender que não é assim de uma hora para outra que vocês vão mudar o botão e amanhã vocês já estão captando um monte de cliente. Tem trabalho, é óbvio que tem trabalho. Agora precisa fazer o trabalho da forma correta e na sequência correta. Tá? E na sequência correta. Mas se você não apertar esse botão de restart, nada funciona. Nada funciona. E esse botão de restart é um compromisso que você tem, sabe com quem? Com a pessoa mais importante da face da Terra, que é você. Porque se você não se compromete com você mesma, você não vai se comprometer comigo, você não vai se comprometer com seu cliente, você não vai se comprometer por seu filho. Então se compromete primeiro com você, tá? E aí, o que eu estou chamando de mindset inabalável? É desenvolver essa confiança. O que eu mais percebo hoje, na maioria dos arquitetos, é uma falta de confiança. Ah, mas eu não estou preparado. Ah, mas eu tenho que fazer mais uma pós-graduação, mais 2 pós-graduação. Você não precisa fazer mais 30 pós-graduações. Você não precisa fazer tal... Olha o que eu estou querendo dizer para você. Você não precisa fazer mais um curso técnico. O que você sabe de arquitetura é suficiente para você fechar seus 3, 4, 5, 6 projetos todos os meses. Todos os meses. Agora, o que você precisa aprender é a se vender, a se mostrar. Porque não adianta você ser... Inclusive, eu sempre falo isso. Com certeza você conhece vários arquitetos super top, tecnicamente, um exímio, sabe? Cara, sabe o cão chupando manga? É esse cara. Mas está morrendo de fome. E talvez tenha outro que nem seja tão bom assim, tecnicamente, mas tá de boa,
porque ele sabe se vender, ele sabe se colocar bem. Agora imagina você sendo muito bom tecnicamente, sabendo se vender. Tá? É isso que a gente quer falar. Então desenvolver essa confiança inabalável, porque o que acontece? A maioria das pessoas tenta, na primeira semana não consegue, na segunda semana não consegue, aí começa a desistir, abandona o plano, aí não grava mais vídeo, que eu estava ouvindo aqui algumas pessoas falarem, na primeira dificuldade desiste, tá? Então, você precisa saber o seguinte, você está numa jornada de crescimento. Tá? Uma jornada de crescimento. Não é assim, poxa, liguei a câmera hoje e já vou fazer um vídeo maravilhoso. Nem o Whindersson Nunes, já fiz curso com o Whindersson Nunes de gravar vídeo e ele diz, meu primeiro vídeo era tosco, era horrível. Olha quem é o cara hoje, tá? O segundo grande problema do mindset é falta de foco. Eu quero fazer de um tudo, como dizia minha avó, tá? Foco, entenda o seguinte, quando você foca, você expande. É simples, isso é física quântica total. Quando você foca em alguma coisa, você expande. Tá? Então pare de querer fazer um monte de coisa. Comigo aconteceu, depois que eu pedi demissão, eu iniciei 5 projetos de negócios. Eu tinha minha empresa de consultoria, tinha uma empresa de brinquedo, tinha uma empresa de aplicativos. Qual que andava bem? Nenhuma, porque eu não conseguia me dedicar, me doar a nenhuma delas. Na hora que eu centrei foco, que eu disse é isso aqui que eu vou fazer pro resto da minha vida, pronto, não tem jeito, gente. Quando você foca, expande, tá? Controle, ter autocontrole, principalmente da ansiedade, procrastinação excessiva, tá? Isso mata a sua produtividade, isso limita a sua capacidade e você vai, sabe, a procrastinação vai te engolindo aos poucos. É a televisão que você assiste hoje, é a proposta que você deixa de fazer amanhã, é o vídeo que você não grava e aí as coisas vão minando e você não sabe o buraco que está se cavando. Ter esse mindset de crescimento capaz de aprender e colocar em prática, e ter claro as suas metas, porque sem a meta a gente não sabe exatamente para que caminho vai. Alice no País das Maravilhas é o famoso contexto desse sentido. E aí, gente, uma das coisas importantes é, você tem um monte de crenças. Você tem crenças de que você não nasceu para vender, você tem crença de que você é tão bom tecnicamente, porque seu professor disse isso, que você não vai precisar vender, você tem crenças que não gosta de gravar vídeo, você tem crenças e medos do que o seu colega arquiteto vai achar de você quando vê você gravando vídeo. Ah, eles vão me chamar de blogueirinho, de blogueirinha, tá? Então tem um monte de crenças aqui enraizadas em você que você precisa dar uma limpada. Se você não limpar, não vai rolar, não vai acontecer, a transformação não muda, a transformação não acontece, quero dizer. Então, algumas crenças. Quem aqui gosta e se sente vendedor? Fala aqui, responde aqui eu. Quem se acha um excelente vendedor ou quem não gosta de vender? Coloca assim, hashtag gosto, hashtag não gosto, tá? Só pra gente poder ir interagindo aqui com vocês, tá? Então, essas crenças precisam ser trabalhadas. Se você não trabalha essas crenças, se você não limpa esse campo, ele não vai se tornar fértil. Tá? Ele não vai se tornar fértil. Você precisa limpar esse campo, limpar o seu mindset e ir para um mindset de crescimento para poder exatamente prosperar, nascer plantas novas ali naquele jardim. Tá? Amo vender, Ana Paula. Daiane, eu não gosto, mas eu não sou. Tá? Gosto, não gosto. Gosto quando é algo que me identifico, Raquel, ótimo. E a gente vai entender o que é venda, tá? A gente vai entender o que é venda. A gente vai entender. Aliás, deixa eu aproveitar já que estamos nesse tema aqui, tá? Não gosto de vender proposta, mas gosto de vender uma ideia. Massa. Então, gente, olha, entenda. Vendedor e vender não tem nada a ver com aquela venda do passado que a gente tinha. Sabe aquele vendedor de sapatos? Que você estava lá olhando a loja, passando na porta da loja, e aí o que acontece? O vendedor vinha e dizia, posso ajudar? Aí você se mandava com medo daquele vendedor. Não tem nada a ver. Vender tem a ver com você ajudar o outro a transformar a vida dele. É nisso que é venda. Venda é isso. Venda é você mostrar para o outro como você é indispensável na vida dele. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para você, eu estou aqui me vendendo, eu quero que você entenda
o conhecimento que eu estou passando para você aqui pode te ajudar a dar o salto. Então isso é venda. Venda é você fazer a pessoa acreditar em você, que você tem algo capaz de mudar a vida dela. E projeto de arquitetura é exatamente isso. Se você tem vergonha de se apresentar e de vender, você tem vergonha de transformar a vida do outro. Tá? Sabe aquela história do sonho, vem do sonho, tá meio desgastada a história, mas você vende transformação, a gente vai falar mais pra frente disso. E aí, nesse desenvolvimento de mindset inabalável, para você sair aqui, ó, de onde você está, que é esse estado atual, para chegar a um novo estado desejado, você precisa tomar o que a gente chama de chá. É esse chá aqui, ó. 15% dos conhecimentos que você adquiriu na faculdade. Tudo que você adquiriu na faculdade representa 15% do que você precisa para ter sucesso. 25% é a prática, é a rotina diária que você tem todos os dias. Ó, rotina diária todos os dias, né? A rotina que você tem diariamente representa 25%, tá? Então deu 40%. 60% é responsável para o sucesso, é a sua atitude, é a vontade de querer ir lá, fazer, mudar sua realidade, encarar o cliente, se conectar com esse cliente, fazer uma proposta bacana, gravar um vídeo, atitude. Então hoje, o que vocês têm hoje representa 40% da chance de sucesso, 60% vem da atitude. E a atitude, gente, a gente precisa cultivar todos os dias. Tá? E é essa atitude, principalmente essa atitude empreendedora de se ver um negócio, que vai fazer a diferença na vida de vocês. Faz sentido? Coloca aqui se faz sentido ou se não faz sentido essa nossa discussão aqui. Beleza? Então, atitude pra mim, gente, é o seguinte, cara. O que muda a realidade, o que vai mudar a sua realidade são três coisas. Você passar a ser um fazedor. O que é um fazedor? É aquela pessoa que vai sair dessa aula hoje. Porque é o seguinte, olha só. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Dessa aula aqui hoje, vai sair aqui 5%, 10% das pessoas que estão aqui vão aproveitar alguma coisa. Sabe por quê? Porque vão fazer, vão executar, vão colocar em prática. Isso é extremamente importante. Aprende um pouco, executa um pouco. Aprende um pouco, executa um pouco. Quem é meu mentorando, eu pego no pé, eu fico lá, ó, não tá gravando vídeo, não tá postando errado, não, reveja a aula tal, faça novamente. Por quê? Porque eu sei que é isso que muda a vida das pessoas. Se você vira um aprendedor é aquela pessoa que precisa aprender tudo, precisa aprender o mundo inteiro. Eu tenho que aprender tudo sobre como vender para depois eu entrar em prática. Esse vai morrer, esse vai acabar, esse não vai dar certo, porque não vai ter tempo para você aprender tudo nessa vida. Faz um exercício para mim aí, ó. Faz um exercício para mim agora, ó. Pega e respira assim, ó. Vai respirando, ó. Fecha os olhos e respira. E só para de respirar. Vai inspirando, tá? Inspirando e só para quando eu mandar. Vamos lá? 1, 2, 3 e inspirando. Inspirando mais. Inspirando, mais um pouco. Mais. Alguém ficou aí com... quase morreu de tanto ar? Esse é o aprendedor. Não adianta, tudo demais é sobra. Inclusive o ar que a gente respira. Inclusive melhorei a estética da minha proposta ontem. Lucas, você devia compartilhar sua proposta aqui para essa galera ver como sua proposta já converteu mais clientes. Lucas participou de um treinamento comigo da proposta e ele me mandou um depoimento dizendo: Litelton, a cliente já gostou, já fechei. Depois ele pode escrever aqui pra gente. Então, gente, vocês precisam ser fazedores, executores e também influenciador, comunicador. Tá? Lá na minha mentoria eu passo um teste para você saber se você é mais executor, mais influenciador, mais planejador, mais isso, mais aquilo, para você se conhecer e entender e planejar o seu negócio, você como um negócio, porque eu sempre digo que você é o seu melhor negócio. Entenda isso, você é o seu melhor negócio. Duro é quando a gente tem que vender um produto que a gente não acredita. Duro é quando a gente tem que vender um produto para os outros, mas vender a gente mesmo, aquilo que eu tenho aqui dentro de melhor para dar para o mundo, isso fica mais fácil, tá? Fica mais fácil. Então,
Segundo passo. Primeiro passo, então, ó, organizei minha mente, ganhei atitude, ganhei musculatura mental, fortaleci o meu mindset, agora estou pronto para ir para o mercado. Agora eu vou para qualquer mercado? Óbvio que não. Óbvio que não. Se eu tenho 93% do mercado brasileiro não contratou arquiteto ainda, eu não tenho condições de atender todo mundo. Lucas não tem, Gabriela não tem, Natália não tem, Lohane não tem, Jamile não tem, Raquel não tem, Débora, Ana Paula, não tem condições de a gente atender todo mundo. Então qual é a grande sacada? É eu escolher uma fatia desse bolo. É eu escolher o que a gente chama do tal do nicho. E eu vou explicar para vocês definitivamente, vocês viram no discurso, no vídeo da Renata, né? Como ela definiu, quando ela definiu o nicho. Bota aqui, vê se vocês estavam prestando atenção. Quando ela definiu o nicho, qual foi a palavra que ela usou? Bota aqui nos comentários qual foi a palavra que ela usou. Quem acertou aqui, eu vou dar vou providenciar um prêmio especial aqui. Vamos ver se vocês estavam prestando atenção no vídeo, tá? Então é esse tal do nicho para você ser uma referência, tá? E por que é tão importante? Por que é tão importante? Eu vou explicar a diferença e como é que a gente define os nichos. Por que é tão importante? Porque eu preciso me conectar com as pessoas, tá? Brotou cliente, foi quase, Raquel, quase. Ela falou uma outra palavra, tá? Então, essa é a importância. Quando você se conecta com alguém, quando você se conecta com um público, com um perfil de público, ele entende você. Você fala a linguagem dele, você se conecta verdadeiramente com ele. Choveu, isso mesmo, Raquel. Choveu cliente. Por quê? Porque no caso dela era um mercado comercial, tá? Ela escolheu o segmento comercial. E aí ela só falava as dores, os problemas daquele cliente. E quando você está falando a dor e o prazer daquele cliente, ele começa a perceber você uma referência a você, alguém capaz de mudar a vida dele, tá? Então, como é que você vai definir o seu nicho de mercado lucrativo? Algumas dicas aqui, ó. Primeiro, gente, primeira coisa, procure fazer o que você realmente ama. O que você realmente ama. Tem uma mentoranda minha que ela é especialista em, não sei se vocês já viram esse nicho, mas ela é especialista em quiosque de shopping. E aí ela me dizendo, poxa, Litelto, quiosque de shopping. A questão é o seguinte, o shopping só deixa eu trabalhar depois das 11 horas da noite. Então eu tenho que passar a madrugada no shopping. Se ela não ama esse negócio, gente, não tem energia, não tem dedicação, não tem entrega. Tá? Então você precisa fazer aquilo que te dá prazer. Eu já sei o que vocês vão dizer, Litelto, mas eu gosto de fazer tudo. Tá? Eu sei, vocês adoram me dizer isso. Mas com certeza tem algo que você gosta de fazer, que você faz com leveza, que você faz com muito amor, você faz assim, ó, com os pés nas costas, como a gente costuma dizer. Então, coloca aqui o que vocês adoram fazer e dentro da arquitetura como um todo. Segundo pesquise e valide se seu mercado tem clientes dispostos a pagar, a comprar pelo seu serviço. Não adianta eu querer ser, deixa eu chutar aqui qualquer coisa, pega a Renata lá novamente, fazer casinha de cachorro, se não tem gente disposta a pagar por casinha de cachorro. Tá? Adoro marcenaria e espaços minúsculos. É um excelente... eu estou trabalhando, Lohane. Eu estou falando de Lohane sempre, mas é outra, tá, gente, lá do vídeo. Estou trabalhando um nicho agora com uma cliente que ela também, ela gosta. O desafio dela é o seguinte, o que ela ama fazer é o seguinte, a pessoa dizer assim, tem um espaço pequeno, mas eu gostaria de colocar muita coisa. E aí ela diz que é aí que ela deita e rola, que ela faz, até alterei minha bio do Instagram para especialista nisso. Exatamente. Ela diz o seguinte, e o posicionamento é esse. Se você tem um apartamento de até 100 metros quadrados e gostaria de colocar um monte de coisa, não se preocupe. Me diga o que você quer, que eu providencio o espaço que você precisa. Ela tá
focada, toda a comunicação. E a gente vai ver a importância disso. Quando você define um nicho, você tem que ajustar a sua comunicação, tá? Agora, tem que ter pessoas dispostas a pagar. Descubra se tem cliente suficiente. Porque às vezes o nicho é tão pequenininho que talvez não tenha cliente suficiente que justifique o seu... A Daiane aqui também tem especialidade em Anderson, maquetes eletrônicas, render, né? Daiane também tem festas, tem outras coisas aqui, tá? Então, e aí só para recapitular ainda mais, dificilmente você vai conseguir ser referência no mercado como um todo, tá? De arquitetura e de interiores. Qual é a sacada? É você ir descendo nesse funil aqui, olha, dentro de interiores, dentro de arquitetura e interiores eu posso ter projeto de construção, urbanismo. Eu fiz uma live, tem um material que eu fiz sobre isso, 25 nichos de mercado. 25 nichos de mercado. Gosto de ser fachadas de casas, planejar espaço, reutilizar móveis, transformando-os. Uau, tem bastante coisa aí, Gabriela. Dá pra gente dar uma melhorada no posicionamento aí, dar uma ajustadinha e vai ficar bacana, tá? E aí eu vou pro tal do nicho, tá? Então eu tenho uma cliente, tá? Que ela é especialista em adolescentes, crianças e adolescentes. Inclusive ela chama da mãe, tá? Ou seja, crianças. Ela quer atender crianças de 0 até os 12 anos de idade. Ela só quer trabalhar com essas crianças. Então toda a comunicação está sendo direcionada para a mãe, porque é a mulher que toma a decisão de compra nesse caso, e de mãe para mãe. Ela acabou de ter filha, tem uma filha que tem uns 3 anos e tal, então ela vai nesse posicionamento que eu acho super bacana, tá? E aí, ou até você ter micronichos ou super nichos, que aí eu não recomendo para vocês, porque pode restringir demais a atuação de vocês. Do tipo, eu quero fazer escritório, quarto de bebês, sei lá, quarto de bebês temáticos, tá? De super-heróis. Isso aí seria um super nicho, tá? Ou escritórios apenas para advogados. Eu tenho vou mostrar para vocês aqui são 2, né? É um escritório que eles fecharam em escritórios, aí vai, escritórios de advogados, escritórios de uma forma geral, mas foi o nicho que eles escolheram e estão se dando bem, tá? Aí depois que você define o nicho, você precisa escolher o seu cliente ideal. O que é esse cliente ideal? Escolha para quem você quer vender, ao invés de vender para quem te escolhe. Olha como a gente tem que inverter o processo. Agora eu escolho para quem eu vou vender. E não eu vendo para todo mundo que me escolhe. Porque se todo mundo que chega até a mim vai querer colocar o preço em mim. Quando eu escolho para quem eu vou vender, eu determino o meu preço. Por quê? Porque eu vou ser uma referência, eu vou me colocar e vou me posicionar naquele espaço de valor e vou fazer com que ele perceba muito mais valor em mim. Então, como é que a gente escolhe esse cliente? Tem uma ferramenta que eu vou mostrar para você aqui, tá? E aí, eu quero que você pare agora e pense de todos os clientes que você já atendeu. Todos, anota. Bota um post-itzinho na parede, todos os clientes. Primeiro, qual projeto você gostou mais de fazer e você faria isso, sabe, de graça? Primeira coisa. Segunda coisa, qual foi o tipo de cliente que percebeu mais valor no seu serviço? Qual foi o tipo de cliente? Ele era casado, era solteiro, era idoso, era jovem, tá? A gente vai falar um pouquinho mais da persona. E quem percebe que terá mais valor gerado em sua vida? Você tem que responder essas perguntas. Aí você vai começar a desenhar isso que a gente chama aqui, ó, de persona. E aí eu vou mirar essas pessoas. Como que eu vou mirar essas pessoas? E aí já vem a primeira dica, a Lohane tinha dito aqui que posta, não vê o cliente chegar. Definir o nicho, conhecer o seu cliente, você precisa saber tudo. Guardem isso, você precisa saber tudo sobre o seu cliente. Você precisa saber a faixa etária, você precisa saber a faixa de salário, você precisa saber a profissão, você precisa saber comportamento, você precisa saber qual é o restaurante que
que ele frequenta, qual é o shopping que ele vai, você precisa saber quais são os livros que ele lê, você precisa saber quais são as referências, que site que ele entra, quem são os autores que ele lê, livros. Porque quanto mais você conhece esse cliente, mais chance você tem de se conectar com ele. Tá? Littleton, o que pode ser um nicho e que é mais fácil? Prestar serviço para empresas, por exemplo. Eu presto muito serviço para outra empresa, fazendo cadastro de imóveis grandes, prédios e tudo mais. E isso pode acabar sendo um nicho. Isso é um nicho. Isso é um nicho. Entenda, e nicho é uma especialidade que eu adoto e me posiciono frente ao mercado, dizendo, olha, eu sou a melhor solução para fazer isso. Por exemplo, Gabriela gostou aqui, eu gosto de fazer fachadas. Você pode ser um arquiteto só de fachada, gente. E eu quero que você entenda que quando você é especialista, você ganha produtividade. Tem gente aqui que me disse que não consegue passar de 2 projetos. Pois é, a Renata lá do vídeo, ela está fazendo 6, 7, 8 projetos por mês. Por quê? Porque você é especialista, você sabe tudo o que precisa saber. Tem uma menina aqui, que eu mostrei uma foto, que ela é especialista em clínicas. Ela sabe tudo. Gente, só para você ter ideia. Clínica humana e veterinária. Não sei se você sabe, mas para fazer uma clínica veterinária, você precisa dominar um monte de legislação. Ela estava me explicando. Então, qualquer um de vocês aqui que pegar uma clínica veterinária, você vai ter que passar, no mínimo, uma semana estudando toda a legislação de vigilância sanitária, disso, daquilo. Ela já sabe tudo de có e salteado. Então ela pega o projeto e rapidamente ela consegue botar para funcionar. Tem outro cliente meu que ela é especialista em projetos de incêndio, de combate a incêndio. Então ele já domina a legislação inteira. Então ele consegue pegar mais projetos, ser mais produtivo nesse processo. Por quê? Porque ele já tem um nicho e ele conhece o cliente. Tá? Ele conhece o cliente. Conhecer o cliente, o que você vai fazer? Você vai para o próximo passo. Qual é o próximo? Então tá, ó, rapidinho. Tarefa aqui para todos vocês. Qual ou quais os possíveis nichos que você pode atender, que você ama fazer, tá? Até porque eu acho que eu sou muito técnica e acaba que eu amo fazer isso. Pronto, você já tá com isso que eu quero que vocês entendam. Talvez vocês até já tenham um nicho. Vocês só não assumiram e não comunicaram isso para a sociedade. Pronto, vamos lá. Olha a loucura que eu fiz. No dia que eu disse, vou trabalhar somente com arquitetos, no dia que eu disse não, até demorei para fazer isso um pouquinho, já estava definido, eu detonei um Instagram de 5.000 pessoas e comecei um Instagram do zero. Tanto que se vocês forem no meu Instagram, tem 600 seguidores, mas tem 600 seguidores que é o meu público-alvo direto. Lá no que tem 5.000, tem um monte de gente que não vai me contratar. Então, essa história de seguidor, é melhor você ter o seu nicho definido e o seu seguidor que tem potencial de comprar de você. Não adianta você ter 5.000, 20.000, 30.000 seguidores que não é potencial comprador de você. Tá? Então, eu detonei e estou começando. Daiane, quando me conheceu, eu tinha um Instagram que era littleton.pires. Talvez até eu volte com esse nome só, nesse que eu estou agora do ArcHero, tá? Então, faz isso aí. Aí é o seguinte, percebam que tem um encadeamento lógico, gente. Aí sim, agora eu me posiciono. Olha só, tô com um mindset, ó, top, fortalecido, acreditando que eu posso, que é possível fazer essa transformação, definir o meu nicho, conheço o meu cliente, agora eu vou começar a me comunicar fazendo o quê? Me posicionando no mercado, tá? Ou você tem um posicionamento na mente do seu cliente, ou irá competir por preço. Quem está competindo por preço não tem. É simples. Eu vou fazer uma pergunta para você. Por que eu deveria contratar um de vocês aqui e não o outro? Por que eu deveria contratar Natália e não Daiane? Por que eu deveria contratar, sei lá, Gabriela e não Lohane? Por que Raquel e não Anderson? Tá? Gente, tem que ter alguma coisa na minha mente como cliente que diga, essa pessoa resolve melhor o meu problema. Por quê? Porque ela é um especialista. Tá? Quem tem filho aqui,
Filho deu, eu sempre dou esse exemplo, deu dor de ouvido, você não vai levar num pediatra, você leva direto no otorrino. Por quê? Porque o otorrino estudou mais, o otorrino sabe como resolver o problema assim, ó. E o pediatra talvez não tenha estudado ainda, vai consultar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ok? Então vocês têm que ir definir isso. Ou, aí você tem dois tipos de posicionamento. Ou você se posiciona na frente do seu cliente por preço, tá? E geralmente é por preço baixo. Ou você se posiciona na cabeça do cliente por valor. E qual que é a diferença de preço e valor? Preço é aquele númerozinho que está escrito na proposta. Tá? É o número. O quanto o cliente está disposto a pagar. E valor é a percepção de valor que ele tem sobre você. Tá? Porque sou especialista naquilo que você procura. Exatamente, Lohane, é isso aí, tá? Então, para você se posicionar por valor, você tem algumas tarefinhas. Primeiro, gente, ter um serviço incomparável. Quando o cliente pensa assim, ó, arquiteto, ele diz, arquiteto é tudo igual. E eu vou dizer a você, do ponto de vista técnico, vocês vão me xingar, vão me bater. Não, mas no geral, se eu pegar aqui 7 fotos no Instagram e dizer assim, me diga aqui, ó, e perguntar para o seu cliente qual foi o que você fez, ele não sabe dizer. Ele não sabe dizer. Mas, se o seu serviço, se a sua entrega, ela é diferente das outras, ela marca. Então, seu serviço tem que ser incomparável. Só uma diquinha aqui, ó. Quem usa óculos 3D? Quem usa óculos 3D para apresentar o projeto? Coloca aqui para eu ter noção. Porque desde as nossas primeiras conversas sobre a escolha do nicho, está sendo bem difícil para mim. Por eu não ter essa demanda, por exemplo, com projetos residencial, comercial e tudo mais. Já os projetos mais... Já os projetos mais técnicos, que é o que eu mais faço e já mais definido no meu dia a dia. Daiane, assume, sai do armário, assume ele, fala para todo mundo e aí você vai entender que tudo aquilo que eu posto mais, eu atraio mais. Se você posta projeto de varanda, você vai atrair projeto de varanda. Se você posta projeto de banheiro, você vai atrair projeto de banheiro. Então, tudo que você posta mais, você atrai mais, tá? E aí eu tenho um serviço incomparável. Meu plano, gente, simples, barato. Por R$30 você faz uma apresentação estupidamente envolvente do seu cliente com o projeto 3D. Eu tenho um cliente que apresenta a proposta em 3D. Viaja nessa. Ele vai, faz a primeira reunião, volta com a ideia do projeto, ele diz que faz tudo no SketchUp, já faz uma prévia, na hora que ele vai apresentar a proposta, ele apresenta a prévia, ou seja, ele investe tempo, eu vou falar isso mais pra frente, investe tempo na produção da proposta, tá? E aí a outra coisa para você se posicionar por valor é você ter uma comunicação certeira, direcionada com as dores e os desejos do seu cliente. Quando você fala as dores do seu cliente, você fala os desejos do seu cliente, ele se conecta automaticamente com você. Quando eu digo assim para você, arquiteto, pare de sofrer com a variação no seu salário, no seu faturamento. Vocês entendem o que é isso? Vocês se veem nisso. Isso me irrita. Pois é, vamos ajustar. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem técnica para tudo. Tem sua hora para a gente ajustar tudinho, tá? Então, quando eu falo com você que a sua proposta tem 2 páginas no Word, mal feita e tal, você se reconhece nesse contexto. Então, por exemplo, que tem alguém aqui de arquitetura comercial? Coloca aqui se tem alguém de arquitetura comercial. Isso vai aumentar o seu reconhecimento. Você precisa ter reconhecimento para se posicionar por valor. E principalmente, gente, guarda essa outra dica aqui, ó. Parem de vender projeto, parem de vender 3D, parem de vender, como é que se chama? Planta baixa. Venda benefício. Venda o benefício, tá? Venda o benefício. Então, quando você for falar do projeto, quando você disser assim, ó, quando você for falar da, sei lá, chutar qualquer coisa aqui, da planta baixa, você tem que dizer mais ou menos da seguinte forma: olha, essa planta baixa vai permitir a você
ter mais segurança na hora de executar o projeto, para que o mestre de obras não erre, ele sabe exatamente o que deve ser feito em cada momento, evitando perda de dinheiro, desperdício de tempo. Então ele não estudou 5 anos de arquitetura para entender o que você passou 5 anos entendendo. Eu prefiro projeto comercial. Jamile, se você gosta de projeto comercial, eu vou te dar a dica. Você vai fazer um vídeo, olha o desafio, Jamile, segura aí, ó. Você vai fazer um vídeo para mim amanhã com a seguinte headline e você vai postar 5 dicas para fazer a sua loja, 5 dicas para atrair mais clientes para a sua loja. Aí você vai dizer assim, peraí, Litelton, mas o que isso tem a ver com arquitetura? Tudo, absolutamente tudo. Primeira dica, você tem que ter uma fachada que chame a atenção do seu cliente. O arquiteto ajuda a fazer uma fachada que chame a atenção? Sim. Dica 2, você precisa criar um fluxo de clientes, facilitar o fluxo de clientes dentro da loja. O arquiteto ajuda nisso? Ajuda. Você precisa perceba que eu estou alertando o meu cliente, ele não sabia que a arquitetura podia. Agora, se você fizer um vídeo, como a arquitetura pode melhorar o seu negócio, ele não vai assistir. Porque ele não quer saber de arquitetura. Ele quer saber dos benefícios que a arquitetura traz na vida dele. Tá? Então, Jamile, pau viola aí, viu? Bora fazer esse vídeo amanhã. Ou não precisa ser vídeo, não. Pode ser um cardzinho lá, aqueles cardzinhos que eu vou falar mais pra frente. Aí sim, gente, vem na sequência. Mindset fortalecido, atitude total, assumindo uma autorresponsabilidade, defini meu nicho, me posicionei no mercado, agora eu vou prospectar meus clientes, agora eu vou me comunicar com esses clientes, tá? E aí vem as estratégias de marketing. Os 2 tipos de marketing, entenda o que vocês estão fazendo, tá? Por que às vezes eu posto e não atraio o cliente? Tem 2 tipos de marketing. O marketing de branding, que é para você fortalecer o seu nome, e o marketing de vendas. Então, o que eu percebo na maioria das vezes? O arquiteto faz muito marketing de branding. O que é marketing de branding para o arquiteto? É postar projeto. Então, eu não sei que tara é que vocês têm, que vocês acham que arquiteto só pode postar projeto. Tá? E aí eu não faço, em momento nenhum eu ofereço meu serviço. Em momento nenhum eu digo, venha me comprar, eu tô aqui para ser comprado, eu sou bom. Vocês ficam esperando que o cliente tome a decisão de compra. Tá? Então eu preciso fazer os 2 tipos. Não adianta fazer só branding e também não adianta só fazer venda. A regra é básica. E se fosse Arnaldo César Coelho, dizia, a regra é clara. Qual que é a regra, Litelton? A regra é ajude, depois venda. Se você quiser toda hora vender, cliente entrou em contato dizendo como funciona o seu trabalho, você quer vender. Como que é o seu projeto, você quer vender. Toda vez que você quer vender, sem um relacionamento, você dá com os burros na água. Levanta a mão aqui, quem foi pedido em casamento no primeiro beijo? Levanta a mão aí, diz assim, eu. Eu vou arriscar dizer que não foi ninguém, praticamente ninguém. Sabe por quê? Porque depois que você vai na paquera, você conhece na balada, aí você marca um cineminha, aí você marca um café, aí você vai conhecendo, até ser pedido em casamento. Vendas é um relacionamento, é a mesma coisa. Você precisa se relacionar com o seu cliente. Você precisa passar confiança para o seu cliente. Então, por exemplo, quando alguém entra em contato, tá aqui, Lohane, ela disse assim, Lohane foi direto assim, como funciona a sua mentoria? Ou quanto custa a sua mentoria? Cara, na lata ela mandou uma mensagem para mim no direct. Se eu digo para ela qualquer preço, ela ia ficar dizendo, tá caro. Eu preciso de um relacionamento, eu preciso conhecer a Lohane, eu preciso entender o que é que ela precisa, eu preciso me relacionar com ela, eu preciso isso, eu preciso... Sabe? É um processo de conquista até você apresentar o preço. Senão, qualquer pessoa vai dizer que tá caro, tá? E aí vem as plataformas, tá? Por exemplo, todos vocês adoram o Instagram. Mas seu cliente está no Instagram mesmo?
ou ele está no Facebook? Por exemplo, vocês têm Pinterest? Olha o que eu quero que vocês entendam. Você, quando vai atender um cliente, você manda o cliente entrar no Pinterest. Geralmente é assim, né? Não, olha, entra aqui no Pinterest, veja aqui algumas inspirações e mande para mim. É assim que funciona? Mais ou menos assim, né? Agora, vem cá, você não está no Pinterest. Eu fiz uma postagem ontem, que eu não vou nem conseguir mostrar para vocês agora, quantas pessoas estão no Pinterest buscando inspiração, mas você não está. Quem está no Pinterest? Coloca aqui quem está no Pinterest, quem posta seus projetos no Pinterest. Sobre valor até você com seu cliente. Cada um tem valor, né? Isso seria como cobrar por metro quadrado. Exatamente. Isso aí, Daiane, tá? Então, gente, plataformas. Vocês precisam estar no Instagram, vocês precisam estar no Pinterest, vocês precisam estar no Google Meu Negócio. Quem está usando o Google Meu Negócio aqui? Você talvez precise estar no Viva Decora, tá? Lorena, tá vendo? Eu faço de um tudo. Vamos ajustar. Lorane, eu sempre digo uma coisa, tá? Na verdade, não sou nem eu que digo. O meu mentor, né? Porque eu também tenho um mentor, ele diz: pouca coisa, bem aprendida, bem executada. Pouca coisa, bem aprendida, bem executada, tá? E aí vem a geração de conteúdo com foco no cliente. Por que com foco no cliente? Porque o arquiteto, eu acho que ele quer ser, que o sonho do arquiteto é ser contratado por outro arquiteto. Só pode. O sonho do arquiteto é ser contratado por outro arquiteto. Eu acho que esse é o desafio que vocês compraram quando vocês terminaram. Colaram um grau e no juramento vocês disseram assim, ó, eu juro que um dia eu vou vender para outro arquiteto. Porque a postagem de vocês é para arquiteto. A postagem de vocês é para arquiteto. Como é que eu descubro isso? Primeiro, só tem o projeto. Só tem a imagem do projeto. Não tem gente nas postagens, tá? Não tem gente. Então, se não tem gente, é para poder o arquiteto ver, né? Outro arquiteto ver. A outra questão, sua legenda fala para arquiteto. Então, pega a legenda de vocês aí, ó. Olha, para começar o dia, essa cozinha maravilhosa onde nós usamos um porcelanato tipo assim, com os armários e o puxador tipo tal. Velho, o cliente de vocês não estudou 5 anos para entender o que é um porcelanato Portinari, cinza, não sei o que lá. Ele não quer saber disso, tá? Então, qual é a história que você vai contar? Primeiro, você precisa fazer a sua postagem pensando naquele cliente ideal que você traçou lá atrás. Naquele cliente ideal. E você vai contar uma história. Isso que eu chamo de postar pensando no futuro. Litelto, eu fui em uma visita técnica com um cliente para a compra de móveis. Pedi para a minha cliente tirar uma foto comigo no sofá comprado. Ela correu. Tá, beleza, ela correu. Mas quantos clientes você tem? Você tem um monte de clientes, tá? Você tem um monte de clientes. E aí, agora, constrói com ela essa história, Lohane. Então, assim, ó, eu diria a ela, fulana, eu ficaria muito honrada em poder fazer uma postagem dizendo que eu estou te atendendo. Você se incomodaria? Agora, ela correu, mas de repente outros clientes não vão correr. Experimenta, sempre tenta. Aí eu vou dar uma dica, porque tem uma galerinha que me fala: ah, eu esqueci de tirar foto com o cliente. Ah, eu esqueci de... Entenda, toda vez que você tiver com o cliente, o seu objetivo é marketing. Cuidado com o que eu estou falando. Toda vez que você for encontrar com um cliente, o primeiro objetivo é dizer: esse cliente vai me trazer mais clientes. Como? Postando uma foto dele, postando uma foto com ele, pegando um depoimento dele, tá? O segundo é fazer o projeto que ele te contratou. Mas o primeiro objetivo é marketing. Aí o que você vai fazer com a foto dele? Você vai pegar a foto dele e vai escrever a seguinte legenda. A legenda é assim, ó, gente. A foto dele no ambiente é assim, ó. Fernanda e Marcelo é um casal de recém-casados.
E eles sempre tiveram um sonho de ter um apartamento que fosse a cara do casal. E foi aí que eu entrei na jogada e me sinto honrada em poder construir essa nova família que vai se constituir. Como o apartamento não é muito grande, é um apartamento pequeno, eu fiz uma grande pergunta para eles. O que vocês gostariam de ter e deixe que eu resolvo? Porque apartamentos pequenos é o que me desafia, é isso que me dá vontade de perder a noite, de atravessar a noite projetando isso. Galera, essa legenda tem várias informações. Tá dizendo que Marcelo e Fernanda são pessoas, são gente como a gente, que Marcelo e Fernanda são recém-casados, né? É o meu nicho, é o meu público, que eles têm um apartamento pequeno e que eu sou, sabe, meu desafio é trabalhar com isso aqui. Todas as pessoas que sejam recém-casadas, que tenham um apartamento pequeno, que queiram botar muita coisa, vão se enxergar nessa história. Então essa legenda que eu escrevi, eu estou capturando os clientes da frente, os clientes que virão para frente, tá? Nada de... Até você pode colocar, né? Para otimizar o espaço, nós utilizamos armários embutidos assim, assim, assim. Lá embaixo, tecnicamente falando. Mas você contou uma história onde as pessoas vão se enxergar nessa história, tá? É isso que vocês vão fazer, tá? E aí, essas postagens você vai diversificar. Existem várias, eu trouxe 5 tipos aqui, ó. Fotos com seu cliente. Fotos com você, com seu cliente. Isso é beabá. Isso é beabá. Para quê? Para que os futuros clientes vejam que você atende gente de verdade. Eu peguei um perfil um dia desse que só tinha 3D, gente. 3D. Eu fiz, cara, esse arquiteto nunca fez nada na vida de verdade, nunca se conectou com pessoas, e você vai ver o seguinte, toda vez que você bota foto de pessoas, você tem muito mais engajamento. Além disso, se você tirou foto com essa cliente tem um monte de amigas, e ela vai dizer, se a Fernanda fez, eu também posso fazer. Eu também tenho esse mesmo sonho. Não é de inveja não, tá, gente? É porque a gente se inspira, a gente se espelha no outro. Fotos do cliente no ambiente. Fotos do cliente feliz da vida, você, o cliente no ambiente. Lives. Quem é que tá fazendo live aqui? Me conta aí quem é que tá fazendo live. Live sozinho, live em parceria. Live em parceria eu adoro. Por quê? Porque principalmente se tiver vínculo com seu nicho, tá? Conteúdos educativos, que eu estou chamando de dicas aqui, ó, tutoriais. 5 dicas para você arrumar o seu consultório. 5 dicas para você decorar sua casa gastando menos de 5 mil reais. Dica. Como que eu vou saber que dica dá? Olhando para os problemas e as necessidades do seu cliente. Tá? Então, tem método, tem um passo a passo a ser seguido. E depoimento de cliente. Depoimento de cliente converte muito, tá? Aqui em BH, pelo menos, é difícil essa questão de fotos. O povo é bicho do mato. Crença Lohane. Desafio você essa semana a tirar uma foto com o cliente, postar e me marcar. Crença, vai lá, se joga. Desafia o cliente. Eu tirei foto com você, você se incomodou? Você é bicho do mato? Você não é. Então, vamos lá, vamos limpando essas crenças, tá? Depoimento de cliente. Eu quero que todos vocês aqui busquem essa semana uma foto com o cliente, um depoimento de cliente, tá? Pode ser em vídeo, pode ser em texto, pode ser da forma que você quiser. E também, gente, nossa, o cliente dessa semana é tão chata, vai pro próximo. A cliente é chata, vamos pro próximo. Eu que vou deixar de ir atrás do meu sonho, ir atrás da minha realização, do meu crescimento profissional, porque o cliente é chato? Dane-se, manda ele embora não, né? Faz o projeto dele e vai pro próximo cliente, que eu tenho certeza que vai rolar. Necessidade de marketing offline, tá, gente? Por que eu tô falando isso? Porque vocês, a maioria, estão se escondendo atrás do Instagram, atrás de uma postagenzinha no Instagram. Instagram somente não é suficiente. Pessoas gostam de conexões reais, de conexões com pessoas. Então, faz parcerias, faz palestra. Quem é que faz a palestra aqui, ó? Eu que nem um chato apareceu ainda. Vamos resolver isso agora, Débora. Vamos arrumar um chato, o seu chato predileto. Vou arrumar um chato. Chato não, que a gente não quer cliente chato. Vamos desenhar um cliente perfeito para você, tá? Fique tranquila. Quem é que tá dando palestras aqui? Lohane falou que dá aula, bacana.
Palestra, gente, palestra para o seu público. Olha, eu tenho um público, alguém falou aqui que eu já esqueci quem foi. Ah, foi Jamile. Eu gosto de comercial. Tá, Jamile, você já bateu na porta do CDL, da CDL, você já bateu na porta do Sebrae para fazer uma palestra, você já bateu na porta, desculpa, da associação comercial, você já para fazer uma palestra. Tá? Então, gente, tem um mundo de coisas no presencial, parcerias, participação em eventos não técnicos. Tá? Então, por exemplo, eu sou especialista em arquitetura comercial. Tem uma palestra do Sebrae na sua cidade aí, em Aracaju, se eu não me engano, você. Então eu estou lá na palestra, gratuita geralmente. O palestrante está dando uma aula sobre, deixa eu chutar aqui, sobre vendas. E aí você levanta a mão, Jamile, e vai dizer assim, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu sou arquiteta, especialista em arquitetura comercial para pequenos negócios. Me responda o seguinte, como que isso que você está explicando aí pode ser aplicado no meu negócio? Olha o que eu fiz. Eu levantei a mão, tem um monte de empresário, potencial cliente. É sério, gente. Eu olho para o apartamento aqui e digo assim, gente, quantas possibilidades. Todo mundo aqui nesse apartamento poderia ser meu cliente. Eu entro numa sala de palestra para arquiteto e digo, todo mundo aqui pode ser meu cliente. É assim que eu penso, tá? E aí você está se mostrando, você está mostrando o seu potencial, a sua capacidade. Aí entram as táticas de vendas. Aí sim, eu já gerei comunicação, já gerei relacionamento com o cliente, eu vou fazer uma tática de venda. Mas eu preciso que você entenda quais são os tipos de venda. Venda de um passo e venda de 3 passos. Qual é a venda de um passo? É você querer vender de primeira. É o cliente entrar em contato com você, você quer vender. É como se você estivesse entregando o panfleto na sinaleira. Ou seja, não vai rolar, não vai acontecer. A sua venda é a venda de 3 passos. Você precisa chamar a atenção do seu cliente com o seu conteúdo. 5 dicas para aumentar o fluxo de clientes na sua loja. E aí eu gero um relacionamento com ele, ele diz, eu começo a interagir com ele, alguém respondeu aqui comigo no Instagram as perguntas que eu fui dizendo lá, olha, eu estou ajudando aqui os meus seguidores, qual é a dúvida que você tem, qual é isso, qual é aquilo, alguém aqui participou? Alguém aqui respondeu? Interação. Aí depois você vai fazer a sua oferta. E a sua oferta vai ser o seguinte, ele vai perguntar, ele vai pedir para você, sim, mas como é que funciona o seu trabalho? Aí vem o passo 2. Esse passo 2 é o seguinte, você precisa ter uma oferta irresistível. Tá? O cliente não compra projeto, o cliente não compra 3D, ele compra uma oferta. E essa oferta precisa ser muito bem estruturada. O que é uma oferta muito bem estruturada? Você tem que entender que a sua proposta é um caminho, é um meio para você chegar até o fechamento da venda. Até o fechamento da venda. E essa proposta precisa estar toda ela redondinha, empilhando valor, mostrando suas credenciais, mostrando sua credibilidade, depoimento de cliente, escopo, benefícios, bônus. E lá no final, eu fiz uma live sobre isso na sexta-feira. E lá no final é que eu vou apresentar o preço do meu cliente. E vou apresentar de uma forma que ele fique encantado. Então sua proposta tem que ter uma estética. Sua proposta é o seu escritório fora do escritório. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Sua proposta é o seu escritório fora do escritório. Tá? Me conta aí, bastante coisa, sim ou não? Me conta aí rapidinho. Deu para anotar muita coisa? Deu? Bota aí se deu para anotar muita coisa. Então, vamos lá. Agora que a gente precisa falar sim, mas tomando. Massa, é assim, beleza. Anotei muita coisa, bastante coisa, legal. Agora a gente precisa falar sobre você e como é que você segue esse passo a passo aqui, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você estivesse diante de algo que te desse, olha só, queria que você parasse para pensar aí agora, presta atenção, que te desse clareza necessária para você captar seus clientes, o passo a passo que você precisa. Um plano, primeiro faça isso, depois faça aquilo, um plano exato que você precisa para fazer, para crescer. E também um acompanhamento do que você está fazendo, se está fazendo certo, se está fazendo errado, se está atingindo os resultados. O que você me diria?
Você acharia bom, acharia legal ter essas 3 coisas aqui entregue para você nessa nova jornada que você vai fazer? Então, talvez você me diga que sim, que o sentimento que esteja faltando um passo a passo, que esteja faltando por onde começar, quais as etapas seguintes, como dar o seguinte passo, tá? Só para você ter ideia, essa solução custaria cerca de R$ 3.800, só para você ter ideia dessa facilidade. Mas, só que eu quero que você entenda, você não precisa de mais um certificado na sua vida. Você não precisa de mais um certificado na sua vida. Ou de mais um curso técnico, eu já falei isso por aqui. O que você precisa é de uma ferramenta que vai produzir efeitos práticos, que vai fazer você sair da teoria e ir para a prática, e com um acompanhamento, e com um passo a passo, com um plano para isso acontecer, que vai fazer você captar mais clientes, estabilizar o seu faturamento, tá? Você vai faturar entre 5 e 10 mil com certeza, e crescer essa sua receita, porque a gente vai, né, criando desafios. Opa, eu tô com 0 de cliente, então vamos botar um desafio de 3 mil, venci o desafio de 3 mil, vamos para o desafio de 5, venci o de 5, vamos para 10, venci o de 10, vamos para 15, e aí a gente vai organizando a casa para fazer isso acontecer. Então, a gente já está aqui mais ou menos o que? 1h30, meu Deus, como passa rápido, 1h30, né? 1h30 passa rápido. Agora que você já sabe o que precisa, quais são os 5 passos organizados, quais são os passo a passo para isso acontecer. Eu quero te apresentar exatamente a mentoria ArcHero, tá? A mentoria que a Renata participou e conseguiu aqueles resultados. E o que é a mentoria ArcHero? É um método que foi testado por diversas pessoas já do Brasil inteiro, tá? Que dá clareza que você precisa fazer, o passo a passo detalhado para construir o seu plano de crescimento. A conveniência de você poder tirar dúvida a qualquer momento no meio dos grupos de Instagram, ou de Telegram, de WhatsApp. E um desafio, o que você precisa agora é um desafio para ir para a próxima etapa. Tá? E para que serve essa mentoria? Primeiro, para construir esse seu mindset inabalável. Desenvolver você como negócio, aumentar o seu alcance regional e nacional, porque você pode atender projetos fora da sua cidade, fora do seu estado, se diferenciar no mercado, aumentar seu faturamento, aumentar sua carteira de clientes, aprender e encantar clientes para você ter indicações mais substanciais e ser uma autoridade nesse seu segmento, tá? O que você, por exemplo, vai aprender? Definir suas metas, conhecer o seu perfil comportamental e empreendedor, existem vários testes para isso, modelar o seu negócio, ter esse posicionamento estratégico, tá? Fazer parcerias, criação do tal do método exclusivo, técnicas que a gente já falou aqui e principalmente algumas questões de indicadores financeiros que são extremamente importantes, tá? Bom, como é que funciona a mentoria Hero? A mentoria Hero é uma assinatura de 3 meses, ou seja, você tem um encontro presencial e individual comigo, mais 5 encontros estratégicos quinzenais em grupo e ao vivo. Em média, 2h30, mas eu costumo dizer que não tem hora para acabar. Que hora que começa, Litel? Tem hora para começar e não tem hora para acabar. A hora para acabar é na hora que você tirar todas as suas dúvidas naquele encontro. Isso porque a gente trabalha um modelo de hot seat. O que é um modelo de hot seat? Eu passo um conteúdo conceitual no início, 1h, e depois eu vou trabalhar intensamente no seu negócio até você tirar todas as dúvidas daquela noite. E as aulas ficam gravadas. Além disso, uma comunidade no Telegram, onde a gente vai trocando dúvida, vai construindo essa comunidade, mostrando tudo que as pessoas estão aprendendo e fazendo, tá? Bom, além disso, você ganha um bônus exclusivo, que é uma plataforma que eu tenho de treinamentos online, que é uma assinatura por 12 meses, que tem treinamentos, vários treinamentos. A cada mês eu coloco um treinamento novo lá. Só essa plataforma eu estou comercializando ela por R$ 997 e a mentoria custaria R$ 2.997, tá? Então, só que então dá um pacote aqui, esse pacote da mentoria mais a assinatura da plataforma dá R$ 3.994.
Só que hoje a gente tem uma condição exclusiva para esse grupo que foi formado aqui, tá? Para esse grupo. A mentoria mais a revolução de 3.994 por 1.447. Você pode se perguntar por que tão barato, né? Tão mais do que 50% de desconto aqui, porque eu acredito muito no poder da comunidade, que a comunidade pode se fortalecer. Essa é a minha missão, eu já falei para vocês. Eu sei que tem muita gente aqui com potencial para isso acontecer e isso vai fazer com que você vá para um próximo patamar. Eu quero coletar depoimentos como esse que você viu da Renata aí. Eu tenho certeza que o seu pode ser um deles, tá? Então, resumindo, a assinatura da mentoria, que dura 3 meses, um encontro individual, mais 5 encontros quinzenais, mais comunidade, que eu acho muito bacana, o bônus da assinatura da Revolução Arquihero, que tem vários treinamentos lá dentro, mais a comunidade exclusiva, R$ 1.447 ou em 12 parcelas de R$ 144,70, tá? Bom, como que vai funcionar? Bah, além disso, você tem uma garantia, tá? Se você vai testar lá por 7 dias, se você não tiver satisfeito, você pede seu dinheiro de volta. Eu só quero pessoas aqui satisfeitas, tá? Esse é o meu compromisso com vocês, então você vai poder durante 7 dias testar. Já falei porque tão barato e como é que vai. E aí eu queria saber se tem alguma dúvida em especial, tá? Desse processo aqui. E como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Quem tiver interesse em participar, você deve estar lá no meu grupo, vai me chamar no grupo e vai mandar uma mensagem dizendo eu quero. Eu vou selecionar, gente. Isso aqui não é para todo mundo, tá? Eu vou selecionar algumas pessoas para saber se tem o perfil para participar da mentoria. Então são apenas 5 vagas e eu vou selecionar essas pessoas. Como é que vai funcionar? Você manda uma mensagem no WhatsApp para mim dizendo tenho interesse em conhecer um pouco mais da mentoria. Eu vou ligar para você, vou fazer uma conferência com você, vou fazer uma entrevista com você e no final a gente chega a um acordo se você está pronto para entrar para o grupo agora. Essa condição exclusiva, estará disponível até a meia-noite de sexta-feira. Então são apenas 3 dias. Tá? Durante 3 dias eu vou manter essa condição. Depois desses 3 dias ela vai voltar para o preço normal, tá? Ou até que eu monte o preço normal da mentoria e também do bônus, tá? Então, até sexta-feira. Tem interesse, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu vou entrar em contato com você até sexta-feira para a gente agendar um horário e eu tirar todas as dúvidas que porventura tenham surgido. E aí uma última mensagem antes de ir embora é o seguinte: para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Para ter o que nunca teve, você deve tornar-se quem você nunca foi para fazer o que você nunca fez. Então, gente, esse é o chamamento. É você querer se desafiar aí para o próximo nível. É você querer galgar nova fase da sua vida. É você sair da sua zona de conforto e vir para um mundo de pessoas como a Renata que vocês viram, como a Gabriela que eu mandei no grupo para vocês, que estão fazendo a diferença na sua própria vida e ajudando cada vez mais pessoas, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui sobre a mentoria, tá? Eu vou esperar aqui uns 2 minutinhos e aí a gente vai se falando lá no grupo. Bacana? E é isso aí, gente. É isso aí. Se tiver alguma dúvida, eu tô aqui esperando. Beleza? Opa, já vou mandar aqui para você, mestre. A gente já vai agendar aqui. Já vamos agendar aqui com o Anderson. Anderson, amanhã eu já vou te mandar uma mensagem pra gente agendar nosso bate-papo, tá? Gente, é isso aí. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqueles que vêm participar dessa jornada comigo. E a gente vai se falando. Estou à disposição até sexta-feira, beleza? Desejo sucesso a todos. Eu acredito que fortalecendo o setor como um todo, a gente vai sim tornar a arquitetura um grande negócio para todos nós. Beleza?
Forte abraço e vamos falando aí. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado vocês pelo tempo, pela dedicação de vocês. Valeu!